Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br. Gente, esses dias, no início de 2024, eu venho falando, nós primeiro fizemos o nosso planejamento anual. Se você ainda não fez e ainda não sabe como fazer, pode acompanhar os primeiros vídeos do ano desse canal Saúde como Caminho. Do dia 1º até o dia 7 de janeiro você vai ter orientação. Não é nada técnico nem enfadonho. São orientações que eu aprendi fazendo o meu planejamento e alcançando resultados positivos. Porque eu não vou trazer para vocês aquilo que eu vejo que não dá certo, né? Eu trago aqui para o canal aquilo que eu experimento e que eu consigo ter resultados. E um dos principais das principais conquistas que eu tive na minha vida e tenho, é o aprendizado de lidar com as crises de depressões que eu passei. Cada pessoa vai ter suas fragilidades e estas fragilidades estão de acordo com o nível de consciência que ela já adquiriu da vida. Então, não se preocupem que tudo está no lugar, tudo está na hora e no lugar certo. Você precisa descobrir por quê. Porque descobrindo as informações que estão por trás do que acontece com você, você vai saber como resolver as questões que você precisa resolver, ou seja, aprender o que precisa ser aprendido para passar para a próxima etapa. E aí você deixa de ter os problemas de saúde que você vinha tendo. Porque aqui no canal, eu já expliquei algumas vezes, nós encaramos a saúde como um despertar, como uma provocação, como um chamado da vida para que você possa olhar para como você está lidando com os acontecimentos. Que escolhas você está fazendo? Que paradigma você está se apegando, né? Que crenças limitantes, porque qualquer enfermidade ela é resultante de crença limitante. Pode ser uma ou pode ser mais crenças limitantes. E a saúde verdadeira, ela acontece a partir do momento que você supera essas crenças. Só que para você superar, você vai ter que reconhecê-las. Tem aí, eu acho que um vídeo do ano passado falando sobre crenças limitantes. Alguns conteúdos são interessantes vocês revisarem. Mas hoje, e como eu falei, depois do planejamento, eu venho falando sobre o nosso funcionamento e como a gente precisa estudar esse funcionamento para aprender a se cuidar. Eu trouxe um atlas, olha, um atlas da anatomia humana. Por que eu trouxe isso? Porque nós estudamos, quando a gente estudou, pelo menos eu quando estudei lá no primeiro grau ou no segundo grau, eu estudei para passar de ano, para fazer uma prova. Eu não estudei para entender como é que esses órgãos, os sistemas, quais suas funções, como é que isso tudo funcionava em mim e o que é que isso causava na minha vida. Porque vocês concordam comigo que ter saúde é muito bom, porque só com saúde a gente pode ter sonhos, a gente pode ter projetos, a gente pode caminhar para alcançar coisas boas, para viver a vida boa que a gente quer. Quando a gente está doente, a gente acaba transformando a doença na razão da nossa vida. Pelo menos toda vez que entrei numa crise de depressão, superar essa crise torna-se um objetivo. E aí eu vou em busca das causas do que está por trás da crise. Porque cada crise vai ter razões diferentes. Se você vencer uma crise, passou um tempo bom, que é natural, e veio outra crise, a razão de vir outra crise não é a mesma razão da primeira crise. Tem outras coisas que você está precisando olhar e que talvez você não está com coragem. E aí só quando você se fortalecer, e muitas vezes sozinho ou sozinha não é possível, a gente vai precisar de ajuda e os livros são ajuda. Eu venho falando muito do sistema nervoso. Esse é um sistema muito importante na nossa atualidade. Por quê? Porque nós está aumentando o número de doenças psicológicas e psiquiátricas.
O número de pessoas que hoje tomam medicamentos para ansiedade, para síndrome de pânico, para depressão, para insônia, medicamentos controlados que atuam diretamente no sistema nervoso. E aí, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o sistema nervoso, nosso sistema nervoso em termos de coletividade, ele está muito desequilibrado. Ele está, no seu desequilíbrio, ele está deixando de realizar funções necessárias à nossa saúde e aí isso tira o nosso bem-estar. A insônia, a ansiedade, a síndrome de pânico, depressão, tudo vem do desequilíbrio do sistema nervoso. Quando o desequilíbrio é menor, ele afeta áreas diferentes. A gente pode ter uma doença física, a gente pode ter uma alergia, a gente pode ter um problema no fígado mais leve, questões mais suaves, né? Que a gente vai tratando e melhora. Mas quando o desequilíbrio é maior, ele afeta o sistema nervoso central. E aí, afetando o sistema nervoso, porque existe dois, e aí eu vou dar uma lidinha, só para vocês, para que eu falando, eu não sou nenhuma expert, né, de anatomia, mas eu achei perfeito. Ele diz assim, o sistema nervoso está dividido em duas partes. O sistema nervoso central, formado pelo encéfalo, encéfalo é essa parte aqui, ó, do nosso cérebro, veja se dá para vocês verem aqui, ó, que tem vários que foi evoluindo, à medida que do ser humano pré-histórico até os dias de hoje. Ele aumentou. Então, quando o encéfalo aumenta, a complexidade do funcionamento do sistema nervoso também aumenta. Então, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, a medula espinal e uma rede de 12 pares de nervos cranianos e 32 pares de nervos espinais. E aqui, olha, eu achei legal essa foto para a gente entender, ó, como é que o sistema nervoso ele está todo espalhado pelo nosso corpo. Então, do encéfalo existe uma rede complexa de nervos, por isso que quando a gente tem uma picadinha aqui no pé, a gente tem a informação no cérebro de que houve uma picada, não é? Está tudo ligado por essa rede, como se fosse uma rede de internet, né? Qualquer sinal, né? Qualquer interferência no sinal afeta toda a rede, inclusive um poste que caiu pode barrar o sinal da internet na sua casa. Então, aqui também. Então, e o sistema nervoso autônomo, que é formado pelas fibras nervosas do simpático e do parasimpático. Então, a gente está falando, e aí eu vou fazer essa diferença também, o sistema nervoso simpático, formado por duas longas cadeias de gânglios, pares e simétricos, ou seja, tem o simpático, que ele quando a gente está acordado, quando a gente está ativo, agora ele está muito atuando em mim, e o parasimpático formado essencialmente pelo nervo vago, que controla, além da homeostase, as funções dos órgãos internos. Então, o sistema parasimpático tem a ver com as funções de digestão, funções que a gente não tem consciência delas, elas acontecem sem que a gente tenha consciência. O simpático a gente está consciente. Uma mordida no pé, quem informa essa mordida é o sistema nervoso simpático. Mas para que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque a gente precisa aprender a entender o que está acontecendo com a gente. Quando uma enfermidade está atingindo o nosso corpo, qual é o sistema nervoso qual parte do sistema nervoso está sendo comprometida? Isso é importante para a gente encontrar o tratamento adequado. Viu? Adequado. Quando eu digo a vocês que eu enfrentei as crises de depressão de uma maneira multidisciplinar, é porque eu vou para o médico da medicina alopática, o médico da nossa ciência, que vai passar o quê? Um antidepressivo ou um ansiolítico para que o sistema nervoso central possa dar uma relaxada. Porque quando o sistema nervoso está alterado, o sistema nervoso central está alterado, a minha percepção das coisas se altera. Então, eu não tenho como identificar as causas que estão por trás do problema. Então, eu vou lá para o psiquiatra.
À medida que eu tomo a medicação e que eu vou relaxando, eu vou conseguindo comer melhor, dormir melhor, porque a depressão, né, tira a vontade de comer, tira o sono, altera tudo. Eu vou ter consciência, meu sistema nervoso simpático, eu vou ter mais domínio para o sistema nervoso simpático, né, as funções, para eu perceber o que é que está acontecendo ao meu redor, o que é que está me atingindo, quais os problemas que estão causando dor em mim, dor emocional, dor física, porque pode ter coisas aí ao nosso redor que pode estar causando dores que a gente não está percebendo. E aí a gente vai negligenciando essas dores e frustrações vão se somando até que agrava o sistema nervoso central. Então, geralmente, o sistema parasimpático e o sistema nervoso central, eles vão se comprometendo sem que a gente perceba. Por isso que é tão importante estar atento aos sinais que o sistema nervoso dá. Quando você começa a ter problemas de saúde, pare para pensar o que é que está gerando. Vamos estudar juntos um pouquinho essas funções. Eu não vou aprofundar muito isso aqui hoje, porque senão fica chato, senão fica como na escola, né? Aquela coisa que a gente não entende direito, a gente só sabe que é assim como Chicó, né? Mas o que importa é a gente ir trazendo para nossas conversas diárias exemplos concretos que faz com que a gente entenda por que o sistema nervoso se comprometeu e por que eu desenvolvi tal patologia, por que eu desenvolvi tal enfermidade. Eu falo isso, eu comecei a estudar isso, como eu já disse agora há pouco, por causa da minha primeira crise de depressão, quando eu tinha 25 anos. E eu já aprendi muito. E hoje eu já sei como lidar com muitas questões para ir diminuindo o desequilíbrio até que eu possa voltar ao estado de equilíbrio que me retira da doença. Que eu não preciso mais do medicamento do psiquiatra, que eu não preciso mais de algumas técnicas que eu uso para diminuir os sintomas da depressão, à medida que eu resolvo as causas, porque você precisa trabalhar em duas frentes para se curar de qualquer enfermidade. Eu vou fechar o vídeo dizendo isso. Olha, para se tratar, para se a gente se curar de qualquer enfermidade, você tem que trabalhar em duas frentes. Na supressão dos sintomas, diminuir os sintomas, porque quando os sintomas aumentam, a gente deixa, o sistema simpático deixa de ser tão importante, porque a gente perde o equilíbrio e a gente fica à mercê do simpático, do parasimpático e do nervoso. Então, a gente deixa, a vida toma conta da gente, a doença, o corpo vai levando a gente, inclusive a nossa consciência. Então, eu tenho que voltar a ter mais equilíbrio, ou seja, diminuir os sintomas e usar a minha consciência, né, para descobrir as razões da minha vida, do meu procedimento, da minha maneira de viver que me levou para o desequilíbrio. Porque a cura real é quando eu vou corrigindo a maneira como eu penso, como eu sinto e como eu estou agindo na vida. Corrigindo isso, o sistema nervoso central se equilibra e a doença termina. Então, duas frentes de trabalho. Uma, diminuindo os sintomas. Outra, a tomada de consciência das causas por trás da enfermidade. Ok? Vamos aprender junto esse ano algumas coisas importantes para a gente ter equilíbrio, inclusive para a gente colocar em prática o nosso planejamento. Hoje foi uma aulinha iniciática para vocês irem entrando nesse mundo do autoconhecimento a partir do corpo físico. Já que a gente é meio São Tomé, né? A gente acredita no que a gente vê, vamos buscar entender a vida a partir do que a gente vê. E aí a gente vai adentrando em outras dimensões. Fiquem tranquilos que tudo que eu sei, tudo aquilo que eu venho aprendendo e que vem me ajudando a ter resultados, eu vou ensinar para vocês. Quem quiser aprender, vai aprender a se cuidar, vai aprender a sair do lugar de desequilíbrio onde está e viver uma vida boa, uma vida bem melhor a cada dia, ok? Se você está aí e não se inscreveu no canal, aqui embaixo é fácil se inscrever, é só clicar, acionar o sininho para receber as notificações todas as vezes que a gente coloca vídeo. Deixe seu like, faça seu comentário. Estamos aqui juntos e juntas para aprender a viver mais e melhor. Beijo, até mais tarde ou até amanhã.